Moradores de Pato Branco e Francisco Beltrão contabilizam estragos de ventos fortes. Tornados são registrados no Paraná com ventos de até 120 km por hora. Gastos com material escolar afetam o orçamento de 88% das famílias brasileiras. Essas e outras notícias só no Informe Região de hoje. Olá, muito bom dia para você. Começa agora o Informe Região desta terça-feira. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você por aqui. Eu sou a Valery Nascimento e vamos às notícias de hoje. Vamos começar falando dos ventos fortes que atingiram Pato Branco e Francisco Beltrão. Os moradores ficaram assustados no fim de semana, inclusive um prédio acabou destelhado em Pato Branco e árvores caíram em Francisco Beltrão. Veja só nas imagens. Na tarde do último sábado, rajadas de vento intensas atingiram a cidade de Francisco Beltrão e Pato Branco, no sudoeste do Paraná, causando transtornos e danos em áreas urbanas. Em Francisco Beltrão, os ventos foram tão fortes que derrubaram árvores e obrigaram o fechamento do Parque de Exposições da cidade para garantir a segurança da população. O fenômeno também provocou destelhamentos e transtornos em áreas residenciais. Já em Pato Branco, moradores também relataram assustadoras rajadas de vento, com quedas de árvores e danos em estruturas leves, principalmente na Zona Sul. Registros nas redes sociais mostram cenas de telhados danificados e árvores sobre a calçada e vias públicas. O episódio ocorre num momento de instabilidade atmosférica no sul do Paraná, influenciada por sistemas de baixa pressão que intensificam ventos fortes e chuvas isoladas na região sudoeste. As autoridades e equipes de limpeza atuaram nos dois municípios para remover as árvores caídas, liberar as vias e avaliar possíveis novos riscos à população. E mal começou o ano, o estado do Paraná já está sofrendo com tornados. Dessa vez, a região do extremo oeste do estado foi atingida com ventos que chegaram até 120 km por hora, causando estragos em residências. O primeiro tornado do ano aconteceu na cidade de Mercedes, no extremo oeste do Paraná. O fenômeno foi classificado como F1, que é a segunda categoria mais baixa na escala de tornados. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, o tornado que atingiu o extremo oeste paranaense causou destelhamentos, prejuízos em residências e aos moradores da região. Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostraram a formação do funil no céu e nuvens associadas à tempestade. Apesar das imagens serem assustadoras, a Defesa Civil do Estado informou que não houve registros de ocorrências graves. Vale lembrar que o Paraná vem sofrendo com tornados. Em novembro, o estado foi atingido por ventos que ultrapassaram os 250 km por hora, sendo classificado como categoria 4, o mais intenso já registrado. Outros dois foram confirmados em mais duas cidades, provocando 7 mortes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com especialistas em climatologia, o Paraná está entre as regiões mais propensas à formação de tornados em todo o mundo. Ele ocupa o segundo maior corredor de tornados, atrás apenas de uma região dos Estados Unidos que tem características de áreas de baixas altitudes, assim como em algumas partes do estado brasileiro. E aqui em Pato Branco, a prefeitura quer a opinião da população sobre a arborização urbana no município e, por isso, abriu um questionário online. A iniciativa faz parte das ações de atualização do Plano de Arborização Urbana, que orienta o planejamento do plantio das árvores em áreas públicas da cidade. A Prefeitura de Pato Branco lançou um questionário público para ouvir a população sobre a arborização urbana da cidade. A iniciativa busca envolver os moradores nas decisões sobre o planejamento e o cuidado com as árvores e áreas verdes do município, parte dos esforços para fortalecer o Plano Municipal de Arborização Urbana. O questionário está disponível online e permite que os cidadãos deem opinião e sugestões sobre como a arborização pode ser melhorada em diferentes bairros e espaços públicos. A participação da comunidade é considerada essencial para orientar futuras ações de plantio, preservação e manejo das árvores na área urbana. As autoridades municipais destacam que a consulta faz parte de um processo mais amplo de escuta pública, que busca tornar a cidade mais verde, melhorar o clima urbano e qualificar a arborização de forma técnica e participativa. Os moradores interessados podem acessar o questionário no portal oficial da Prefeitura e contribuir com sugestões que reflitam as experiências e expectativas sobre as áreas verdes da cidade.
E olha só, já passaram as festas, mas ainda é verão e época de férias escolares e aumenta o fluxo de veículos nas estradas. E o sistema de inteligência artificial melhorou a fiscalização nas rodovias brasileiras. Além do monitoramento do tráfego, são detectadas situações perigosas, como o motorista dirigindo pelo acostamento, veículos parados ou a presença de pedestres e animais na pista. A segurança nas rodovias brasileiras entra em uma nova fase de eficiência com a integração da inteligência artificial como ferramenta estratégica para reduzir acidentes e proteger a vida de motoristas e passageiros. O uso de algoritmos avançados e sistemas de monitoramento inteligente em tempo real está transformando completamente a gestão do tráfego nas principais concessões do país. Essa tecnologia permite uma atuação preventiva e coordenada que supera as limitações dos métodos tradicionais de vigilância manual. Essas novas tecnologias operam através de redes de câmeras inteligentes e sensores de alta precisão, capazes de identificar comportamentos de risco de forma automática e instantânea. O sistema monitora as vias ininterruptamente e detecta situações perigosas, como motoristas trafegando pelo acostamento, veículos parados em locais de baixa visibilidade ou a presença inesperada de pedestres e animais na pista. Assim que o risco é identificado, o sistema emite alertas automáticos para as centrais de controle, que podem enviar socorro ou sinalizar a via em poucos segundos. A eficiência da inteligência artificial também se estende à análise preditiva, baseada em dados climáticos e no histórico de colisões de cada trecho. Ao cruzar informações complexas sobre o estado do pavimento, os níveis de visibilidade por neblina e o volume de tráfego, a tecnologia consegue prever quais pontos da estrada apresentam maior probabilidade de ocorrências em determinados horários. Isso permite que as equipes de resgate, guinchos e viaturas de fiscalização sejam posicionadas estrategicamente nos locais de maior risco antes mesmo que qualquer incidente aconteça. Além de otimizar a logística operacional das rodovias, a inteligência artificial funciona como um escudo invisível de proteção para todos os usuários da malha viária. A automação das respostas e a rapidez na detecção de perigos reduzem drasticamente o tempo de atendimento às vítimas e ajudam a evitar colisões secundárias. Esta inovação tecnológica representa um compromisso direto com a preservação da vida, utilizando o que há de mais moderno na computação para tornar as estradas brasileiras um ambiente muito mais controlado, previsível e seguro para o transporte de cargas e pessoas. E essa semana muita gente já retornou ao trabalho após o recesso de fim de ano, mas também tem gente que já está contando os dias para o próximo feriado. E o ano de 2026 terá muitas datas com feriado prolongado. Veja só. O ano começou finalmente. O despertador voltou a tocar. A rotina reapareceu, mas nem tudo é trabalho. Quem já está contando os dias para a próxima pause pode comemorar. O calendário de 2026 reserva boas surpresas e muitos motivos para planejar folgas com antecedência. O calendário nacional de 2026 foi divulgado pelo governo federal e traz um cenário bastante favorável para quem gosta de descanso prolongado. Ao todo, ainda restam 9 feriados nacionais ao longo do ano. 8 deles caem em dias úteis, o que amplia as chances de emendas e feriados prolongados. 7 datas vão cair em segundas ou sextas-feiras. Combinação perfeita para quem sonha em viajar ou simplesmente descansar sem precisar pedir dias de longas folgas. Outros feriados também ajudam o planejamento. É o caso da confraternização universal, que cai em uma quinta-feira, e dia de Tiradentes, numa terça. Com apenas um dia extra de folga, essas datas também podem virar feriadões. Se entrar na conta os pontos facultativos, como Carnaval e Corpus Christi, o número de oportunidades de pausa passa de 10 ao longo do ano. Mesmo não sendo feriados nacionais, essas datas costumam ser adotadas como folga em muitos estados e municípios.
E ainda tem mais. Feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades e datas religiosas, podem deixar o calendário ainda mais generoso, dependendo da região. Ou seja, 2026 promete ser um ano amigo do descanso. Com organização e um pouco de planejamento, dá para trabalhar, produzir e ainda aproveitar bons momentos de pausa ao longo do ano. E o início do ano pode começar pesado para os pais e responsáveis. Uma pesquisa mostra que o gasto com material escolar já impacta o orçamento da maioria dos pais, influenciando até nas despesas básicas do dia a dia. Os gastos com material escolar afetam o orçamento de 88% das famílias brasileiras. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro. Segundo o levantamento, 84% dos pais afirmam que essas despesas acabam interferindo em outras áreas do orçamento, como alimentação, lazer e contas do mês. Para tentar economizar, 8 em cada 10 famílias pretendem reaproveitar itens do ano anterior, como mochilas, estojos e até cadernos. A pesquisa também revela que 45% dos consumidores ainda preferem comprar o material em lojas físicas e 90% dizem pesquisar preços em diferentes estabelecimentos antes de fechar a compra. Mesmo assim, 56% dos pais consideram adequada a lista de material solicitada pelas escolas. Outro dado que chama atenção é a participação dos filhos nas compras. Em quase metade dos casos, eles definem a maioria dos itens. Entre jovens de 11 a 14 anos, essa participação chega a 95%, mostrando a forte influência dos filhos nas decisões de compras. E o país registrou uma taxa de informalidade de 38,1% no mercado de trabalho. Havia quase 40 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no ano passado, segundo os dados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de trabalho informal ou sem carteira assinada registrou 38% no mercado de trabalho no trimestre até fevereiro. O trabalhador por conta própria, ou informal, é todo aquele que não participa de uma relação subordinada de trabalho, ou seja, não tem um chefe nem é chefe de ninguém. Mas também existem trabalhadores informais que não são trabalhadores por conta própria. Eles têm um chefe e deveriam ter carteira assinada, mas não têm. Nesse caso, eles são considerados assalariados informais. Havia 39 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo IBGE. Em um trimestre, mais de 1 milhão de pessoas deixaram de atuar como trabalhadores informais. A informalidade já vinha em tendência de queda, graças a uma maior participação da carteira assinada na composição da ocupação. A taxa de informalidade recuou nas comparações com o trimestre anterior, encerrado em outubro de 2024 com 40 milhões, e com o trimestre encerrado em janeiro de 24 de 39%. Atualmente, a fatia dos informais na ocupação está nas mínimas históricas, não incluindo o período de Covid-19. Ainda não é possível afirmar que a atual queda brusca na informalidade poderia ser o início de um processo de ajuste no mercado de trabalho, que posteriormente se espalharia para outras atividades. Em um trimestre na informalidade, houve redução de 861 mil empregos sem carteira assinada no setor privado, de 285 mil trabalhadores domésticos sem carteira assinada, de 33 mil empregadores sem CNPJ e de 29 mil pessoas no trabalho por conta própria sem CNPJ. Mas houve um aumento de 36 mil pessoas atuando no trabalho familiar auxiliar. Segundo o IPA, a taxa alta de trabalho informal no país se dá pela queda da capacidade do Estado de garantir o cumprimento das leis trabalhistas. O Instituto destaca o número insuficiente de auditores fiscais do trabalho, ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para garantir que empregadores respeitem os direitos trabalhistas dos funcionários. Entre 2012 e 2024, o número de trabalhadores assalariados cresceu em 11%. No mesmo período, o número de auditores do trabalho caiu em 34%. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre o formato de atestado médico em papel que segue válido para o trabalho. E você também vai ver como ensinar as crianças a pedirem socorro, que pode ser fácil e importante. Aguarde só um minutinho, logo voltamos.